Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez, com muita alegria, para o nosso Evangelho no Lar, o encontro da família com Jesus. Sejam todos bem-vindos e que possamos ter momentos de conexão, momentos de harmonia, de paz e de felicidade. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Não esqueçamos as orientações da espiritualidade sobre as bênçãos que o Evangelho no lar nos são propiciadas. São bênçãos que vão contribuir para que a nossa vida em família se torne mais tranquila, os problemas sejam amenizados e vai nos fortalecer para buscarmos a superação das nossas dificuldades, né? A superação, inclusive das nossas aflições, né? E vai nos dar assim um roteiro para trabalharmos pela nossa transformação moral. Então não vamos esquecer o nosso recipiente com a água que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. E vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 167, Nossos Irmãos. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É João, capítulo 4, versículo 21. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também os nossos irmãos entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossas atmosferas, exigindo auxílio fraterno e seguro. Os nossos irmãos doentes que reclamam remédios, os infortunados, que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimentos, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo na prática do bem. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome de todo misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te estende a ajuda, que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. É uma análise, em torno da necessidade de amarmos ao nosso semelhante, todo e qualquer semelhante, não apenas aqueles que nos fazem bem, aqueles que nos oferecem amparo, apoio,
mas também aqueles outros que são ignorantes, né? Aqueles que nos atrapalham, aqueles que não são corretos, enfim, o ignorante, né? Aquele que ainda não alcançou o entendimento da vida. Então, aqui ele diz, é necessário amar a todos. Aí a gente lembra que Jesus mandou, né, amar a todos. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como o próximo estão até os inimigos. Então, meus amigos, é a mensagem preparatória e nos traz grande reflexão. Nós estamos até emocionados, vocês não estão escutando, eu acho. Mas tem um passarinho aqui cantando, aqui fora, e o som chega aqui na sala. É emocionante. A presença divina. Que bom. Está se distanciando, mas é belo. Então façamos a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Pai Criador. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, aqui estamos reunidos em nome de Deus nosso Pai, em vosso nome, trazendo os nossos corações desejosos de compreender as vossas lições. Ajuda-nos, atuando em nosso discernimento, em nosso entendimento e, sobretudo, nos fortalece para que possamos permanecer na estrada da evolução, tendo como bússola o vosso Evangelho de luz. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao capítulo 21, que é o capítulo que tem como título, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, nós já vimos, e esse estudo, esse capítulo é a partir daquela passagem evangélica que nós já vimos, que Jesus diz que se conhece a árvore pelo fruto. E também já vimos as reflexões de Kardec sobre a missão dos profetas e os prodígios dos falsos profetas. E hoje nós temos o item 6 e 7, que nos diz: não creais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. É interessante que algumas pessoas de outros segmentos religiosos se aproveitam, se utilizam dessas palavras de João para dizer que não se deve acreditar no Espiritismo. Quer dizer, dá uma interpretação totalmente contrária, equivocada, né? Porque o apóstolo João, ele diz que não creais em qualquer espírito. Então, com isso, ele está deixando claro que os espíritos podem nos falar.
que os espíritos podem vir ter contato conosco e fortalecendo assim os postulados da doutrina. É exatamente o contrário, isso fortalece exatamente o que a doutrina diz, que os espíritos, eles podem vir se comunicar com quem permanece na vida corpórea. Então aqui, esse item, Kardec, ele vai analisar as palavras do apóstolo João, para que não se creia em todo espírito e para que a gente veja se esse espírito está vindo de Deus, se é um espírito bom, vamos assim dizer. O espiritismo, meus irmãos, revelando leis até então desconhecidas, com relação ao plano corpóreo e o plano espiritual, né? Revelando como se dá essas relações entre esses dois planos, nos fornece elementos para que os falsos profetas e os falsos cristos sejam desacreditados, né? A partir do esclarecimento, a partir da revelação dessas leis. Porque a tarefa ou missão de auxiliar o homem, a evolução dos homens, ela não pode ser feita se o nível moral da pessoa está aquém do nível moral que se estabelece pelas leis divinas, né? Não pode ser uma missão realizada por pessoas que não têm a condição ainda moral, ainda não alcançou o desenvolvimento dessas leis. E como disseram os espíritos a Kardec, são leis que estão escritas na consciência de cada um. Então, a instrução aos homens com relação à sua evolução aqui na Terra, essa missão nós reconhecemos na pessoa, se prova por efeitos morais e que nem todo mundo consegue produzir. Então, o espiritismo, ele não faz milagres, ele não faz predições. Propicia aos homens o conhecimento de algumas leis espirituais, que são também leis divinas, leis da natureza, causadoras de muitos fatos considerados extraordinários apenas por desconhecimento de sua origem. Ensina o homem a usar esses conhecimentos no exercício de sua transformação moral, através do entendimento, um entendimento melhor, mais seguro dos ensinos do próprio Cristo. Enquanto a ciência estuda as leis físicas que regem as relações da matéria, o espiritismo, ele estuda as leis espirituais que regem os homens no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o seu próximo, passando a compreender as regras da vida do corpo e os da vida espiritual. Ou seja, passando a compreender a existência e o mecanismo das leis morais. Assim, a ciência espírita, nas pesquisas dos fenômenos mediúnicos, que sempre existiram, ela elimina superstições e muitos mistérios, desmascarando assim falsos profetas e os falsos cristos que continuam a aparecer aqui, ali e acolá, aproveitando exatamente o desconhecimento nosso, do ser humano. Então, nós também precisamos ter consciência de que o espiritismo também vai revelar a existência de outros falsos profetas e de outros falsos cristos, que têm uma ação assim mais perigosa, porque são os desencarnados, os espíritos desencarnados, né? Que no mundo espiritual continuam
a sua atuação. São os espíritos, aqueles espíritos hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que já viveram aqui na Terra, que se disfarçam assim se disfarçam de nomes veneráveis para espalhar suas ideias e atrapalhar o processo de evolução da humanidade. A gente sabe que por aí existem pessoas que se dizem portadoras de orientações espirituais, que estão conectados com espíritos e dizem até o nome dos espíritos e estão aí a dar orientações as mais absurdas, né? E se acredita porque não temos o conhecimento. Lembro aqui, são vários casos, né? Lembro aqui de um médium. Ele, inclusive, frequentava a casa espírita e ele, certa vez, ele dizia que recebia orientação de Santo Agostinho. Imagina, um espírito de escola, né, como se diz, um dos doutores da Igreja Católica, mas não por isso. É um espírito, inclusive, que participou da codificação e não estaria, assim, disponível para atividades corriqueiras, né? Ele, sem dúvida, diante de uma necessidade maior, ele poderia dar presença em uma reunião, dependendo do tipo de reunião, para dar uma orientação maior, um esclarecimento maior, mas não ser, assim, vamos dizer, corriqueiramente estar em um contato, em uma reunião comum, normal, né? E certa vez, um amigo levou uma pessoa bastante esclarecida, estudiosa, que era estudioso da obra de Santo Agostinho. E ficou empolgado, eu quero ir. E quando chega lá, o espírito se apresenta ao Santo Agostinho e ele começou a notar que as palavras eram palavras muito pobres, de pouco conhecimento, e fez uma pergunta sobre a obra de Santo Agostinho. E a resposta foi totalmente fora do que Santo Agostinho tinha escrito. Aí ele ficou extremamente decepcionado, inclusive, projeta-se logo que a mediunidade é uma farsa, que o espiritismo, será que é o que se transmite? Ele começou a ter dúvidas, né, o cidadão, porque ele era cristão, mas de outro segmento, mas era um grande estudioso, né? Ele era aberto assim, a estudar outras obras, né? Ele, por respeito, por caridade, nada disso, mas quando saiu dali, confidenciou para o amigo que o tinha levado. Disse, não é Santo Agostinho. Santo Agostinho jamais iria se expressar com palavras tão, vamos assim dizer, tão elementares, né? E, muito embora isso também não significa muito, porque o espírito, dentro da sua humildade, né, dentro da sua caridade para conosco, pode se expressar conforme o nosso nível de entendimento. Mas o que pesou foi exatamente a resposta que ele deu sobre o ensinamento, sobre palavras de Santo Agostinho dentro da obra, né, da obra dele. Porque o cidadão lá, ele tinha dúvida, que ele queria entender melhor o que Santo Agostinho havia escrito. E a gente sabe que isso acontece muito. Às vezes não é maldade, não é assim, enganação, é desconhecimento, ignorância mesmo. Aí os espíritos se aproveitam, né? São espíritos que aqui na Terra
desenvolveram conhecimento, intelecto, que tinham muito conhecimento, mas moralmente eram atrasados, desencarnam e na espiritualidade continuam a sua obra de perturbação, de enganação, de influenciação negativa aos que aqui ficaram, que são invigilantes. E tem muitos casos, né? Eu lembro aqui de um caso que foi até quase trágico. A pessoa estava muito angustiada, deprimida e foi levada a um determinado lugar e no atendimento o médium disse que precisava cuidar porque havia grande possibilidade do rapaz lá cometer suicídio. E ele ficou impressionado e tentou. Tentou, quer dizer, não foi concretizado, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Ora, foi desconhecimento. O espírito jamais dá uma orientação, uma informação que vá prejudicar. Aquele médium, ele deve ter recebido a orientação de que aquele rapaz precisava muito de cuidados, de vigilância, porque havia essa possibilidade, até porque estavam ali espíritos influenciadores nesse sentido. Mas não era para ele dizer. Era para ele se advertir, ele como médium, perceber a situação grave e orientar através de quê? De uma consolação, de uma orientação de que tudo iria passar, que ele precisava se cuidar, que ele precisava de um tratamento médico, de um tratamento psicológico e precisava também da terapêutica espírita, na casa espírita. Essa seria a orientação. Mas não. Por vigilância do médico, por pouco estudo com relação às orientações que existem sobre o mecanismo mediúnico, ele fez essa revelação e foi assim quase uma tragédia. Então pode ter havido esse aspecto também. Mas nós encontramos sim espíritos que utilizam as pessoas, utilizam os meios e dão orientações totalmente equivocadas, totalmente fora da realidade. Por isso o estudo é muito importante. Se estuda muito pouco o livro dos médios, mas ali é a orientação com relação a essa condição que muitas vezes nós trazemos. Principalmente o médium mais ostensivo, aquele que vê, o médium vidente, que escuta, que incorpora, além de toda a obra complementar que existe com relação aos mecanismos da mediunidade. Então, quando o apóstolo João ele assevera que é necessário ter cuidado, é porque exatamente naquela época e em todos os tempos é necessário analisar o que está sendo transmitido, o que está sendo dito, para que não venhamos a mergulhar em uma situação até mesmo uma situação difícil e até mesmo dolorosa. Por que eu quero saber o que eu fui, se o resultado do que eu fui é o que eu sou hoje? Quantas vezes a gente tem essa sede, né, de buscar a casa espírita nesse sentido, de querer saber, por exemplo, o que deve ser feito. Eu tenho um comércio, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa e tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma transação e quero que os espíritos me digam se devo ou não fazer. Quando devemos analisar, orar, pedir orientação espiritual e usar o nosso livre-arbítrio. É isso. É isso que é feito.
Até hoje, antigamente era mais comum, mas até hoje ainda existe cartomante, né? E tem clientela, tem clientela. Uma amiga nossa, na nossa juventude, ela gostava muito de uma cartomante fazia sucesso, ela ia. Aí ela foi com uma amiga e aí ela perguntou, ela queria saber sobre o namorado, né? Sempre é assim. Aí ela aproveitou e perguntou se o pai deveria fazer uma cirurgia de grande porte. A cartomante disse, de jeito nenhum, porque ele vai ficar na mesa de cirurgia. Ela ficou louca, desesperada, porque estava tudo encaminhado para essa cirurgia. Quando ela chegou em casa, ela chorou, ela não disse ao pai, mas chorou para que ele fosse. E ele não acreditava, né? Era um homem que não acreditava nesses atendimentos. Era um homem assim, que era um homem de muita fé e disse que não ia, mas ela chorou tanto que ele resolveu ir. Aí foi com a outra filha. Aí quando lá chegou, a filha conversando e tudo mais, aí perguntou, ele, meu pai, está para fazer uma cirurgia grande e nós estamos receosos. Aí ela disse, por quê? Pode ir de olhos fechados que vai dar tudo certo. Aí a partir daí, essa nossa amiga nunca mais quis saber de cartomante. Mas é isso que acontece, né? A gente quer que as pessoas nos digam o que fazer, sejam encarnados ou desencarnados, principalmente os espíritos, né? É a insegurança nossa. E a gente acredita que os espíritos não vão mentir, mas a questão não são os espíritos, são os espíritos que muitas vezes podem ser enganadores, né? Podem ser mentirosos, mas vai depender também do mecanismo da mediunidade, né? O instrumento qual foi? O médium sério? Ou aquele que cobra? Ou aquele que é um mistificador? É necessário muito cuidado, né? E a partir exatamente, o apóstolo João já advertia, no tempo de Jesus, já estava a advertir todos nós. Então, meus amigos, não esqueçamos que os espíritos encarnados, ou seja, nós, e os desencarnados, eles são conhecidos pela qualidade de suas obras. Como agimos, como procedemos, né? As nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações, nós somos conhecidos pela nossa maneira de ser. Da mesma forma que Jesus disse, o árvore se conhece pelos frutos. E isso nós voltamos a reforçar, que o estudo é fundamental. Precisa ser sério, perseverante, para que a gente possa separar o joio do trigo, verificando se aquele espírito, aqueles espíritos são de Deus, se as suas ideias estão de acordo com a moral divina, ensinada, exemplificada por Jesus. Essa análise, ela é fundamental. E, consequentemente, o estudo vai nos fortalecer, o orar e vigiar, orar para que a nossa fé seja uma fé forte, seja uma chama sempre acesa, e vigiar nós mesmos, vigiar as nossas ações, as nossas obras. Fica, portanto, a mensagem de hoje. Façamos agora as nossas rogativas. Elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, por vibrações de amor, de saúde, de paz, de esperança. Senhor Pai, Criador,
Aqui rogamos, Senhor, pela paz e o entendimento entre os povos, entre as nações. Rogamos pelos governantes para que entendam a sua missão de promover a justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, com base no Evangelho do Cristo, com base nos ensinamentos da codificação. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações das pessoas. Pedimos pelo entendimento com as pessoas que não sintonizam conosco, que haja compreensão entre todos. Pela cura dos enfermos, familiares, parentes, amigos, que eles alcancem a cura dos seus males, da enfermidade na qual estão. Pedimos pelos nossos inimigos desencarnados, que ainda desejam a vingança, que eles possam compreender que esse sentimento atrasa, prejudica eles próprios. Façamos agora silêncio por alguns instantes para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda existe em nós mesmos, para que possa reinar a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de paz, saúde e harmonia. Até breve.